Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palaoro e estamos iniciando agora o Folhetim aqui na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por nossas emissoras parceiras. Recebemos hoje o músico, professor e escritor Ricardo Nicoloso. Falamos com ele sobre O Sono da Cidade, o seu romance de estreia que está saindo pela editora Patuá. Ricardo, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é meu, Pedro. Ricardo, tu cheio de referências aí da cultura pop e da cultura urbana, né? Nos traz aí um romance noir, né? Um tanto melancólico, mas bem poético, né? Como que foi essa trajetória até chegar nesse livro e pensar essa obra, assim, que parece bem... parece que foi bem trabalhada, né? Do meu ponto de vista, eu diria que ela foi bem trabalhada, sim. De certa forma, sim, eu não vejo ela como essa definição noir, realmente, né? Foi quem acabou resenhando que me trouxe, né? Eu não vejo ela como uma obra realmente com muitas cores, né? Eu diria que foi bem trabalhada, sim, né? Embora eu tenha trabalhado nela, assim, quando eu decidi realmente escrevê-la, foi no ano de 2024 ali, foi durante esse ano, né, que o processo todo aconteceu. Porém, ela surgiu de um conto meu, um conto antigo, né? E eu acabei inserindo também muitos fluxos de consciência de outros contos, outros trechos que eu tinha escrito há muito tempo, né? Então, basicamente, quando eu decidi que eu ia escrever essa narrativa, que foi em 2024, eu passei esse ano todo trabalhando nela. Eu diria que foram 6 meses escrevendo e 6 meses reescrevendo, né? Basicamente foi isso que eu poderia dizer, né? Dessa etapa. E E com também relação... disseste, né? Ela, eu parti de uma narrativa, né? De um conto, mas eu tinha alguns pontos, né? Digamos que no alfabeto narrativo de A a Z, eu tinha um ponto A, B e C. Mas eu não tinha um ponto Z, eu parti de uma narrativa, né, e parti para a construção dela. Eu não sou tipo eu ainda não sei escrever, digamos, como um escritor que pensa a história toda, né, e passa a desenvolver ela. Eu tinha alguns pontos e parti desses pontos, né. Qual a diferença que tu vê justamente nessa tua criação em relação aos contos que tu já tinha escrito, né? É diferente esse processo de, vamos dizer assim, acumular, né, escritos, como tem alguns autores que falam desse processo, né, de criar romance. Então, na verdade, para mim foi um processo bem novo, porque quando eu decidi escrever essa narrativa, né, eu queria algo com mais fôlego, né? Poderia até ser um conto, realmente, né? Porque quando eu fosse publicado, eu gostaria que fosse, né, uma narrativa de maior fôlego. E acabou que se formou um romance, na verdade, né? Apareceram outros personagens, outros núcleos dentro dessa narrativa que se configurou dessa maneira, né? Mas o que eu queria realmente era uma narrativa de um fôlego maior, né? E para mim, como eu te disse, é a primeira vez que eu empreendo numa narrativa mais longa, mais densa e com outros núcleos, com mais personagens. Então, para mim foi totalmente novo e não me pareceu assim muito diferente, né? Apesar de ser mais trabalhoso. E, obviamente, o clímax e a finalização é algo bem mais brando do que normalmente costuma ser um conto, né? Que o conto normalmente ele tem um impacto maior, né? Pelo menos é assim que eu vejo, né, Pedro? Sim, sim, com certeza.
Uma coisa que chama atenção, e aí no teu romance, né, e aí a gente já mencionou, né, essa questão desse clima um tanto assim chuvoso, né, nublado, né, que vai se apresentando ao longo de quase todo o romance, né? Que desafio é esse, né, de manter essa narrativa sempre, digamos, comprometida, né, com esse clima, assim, um pouco mais sem cores, né, como tu mencionou, ao longo de toda a história, né, porque eu vejo que nos contos essa contextualização, né, parece que apesar da sua força, ela exige menos do autor, né? Olha, eu diria que eu acho que eu não tenho exatamente a resposta, sabe, para essa tua pergunta, porque eu acredito que a narrativa nasceu assim. Eu acho que não é uma história de vencedores realmente, né? É uma história sobre perdedores. E basicamente, e também não é um romance de redenção, né? Então, é basicamente as obras em que eu vejo assim que, né, que eu me inspirei, que eu li ao longo desse tempo todo, as obras que mais me influenciaram, digamos que não são obras felizes, digamos, né? Então, eu acredito que foi meio natural eu andar por esse lado negro da história, né, ou o escuro da vida, como diria Lou Reed, né? E catar realmente essas forças, né, essas pequenas potências, né? Porque eu acho que é importante falar de alegria, né? Mas as grandes transformações realmente da vida, elas têm sua semente na tristeza, e nesses lugares mais escuros, né? Eu diria, né? É onde acontecem as grandes transformações. E é justamente por aí que a minha narrativa se enviesa, né? Sim, exatamente. Ricardo, tu traz aí uma história que fala muito sobre música, fala muito sobre cultura na urbanidade, né, no meio urbano, assim. Como que foi pensar essa história, assim? Porque eu sinto que no Brasil a gente tem ainda uma variedade pequena de autores que se arriscam a trabalhar com esse tipo de temática, né? A gente acaba vendo muitos romances que acabam pensando no homem comum, na pessoa trabalhadora, né? E muito diferente daquilo que tu traz aí, que é um romance sobre com reflexões, né? Com poesia. Como que foi é, arquitetar essa história, assim, né? Eu acho que foi natural realmente, sabe, Pedro? Por um lado, enquanto escritor, talvez seja mais interessante realmente tu pensar em algo comercial, algo que vai agradar um público. Mas na hora que tu vai escrever algo, pelo menos eu, né? Eu escrevi um romance, né? Que eu gostaria de ler. Basicamente é isso, né? É isso que acaba norteando a história, né? Embora tu tenha noção de que tu precisa ter um público, que há pessoas que precisam lê-lo, né? O, o, o grande o grande barato realmente é escrever algo que te agrade. Talvez eu não consegui escrever assim algo dentro da tendência, digamos assim, né? Como a grande maioria das pessoas estão escrevendo, ou pelo menos as que estão publicando, né? Então acho que foi natural assim nesse sentido. Sim, com certeza. Ricardo, tu tem alguns personagens, né, que lembram muito, lembram não, né, tratam de personagens históricos, assim, músicos, artistas. Como que é colocar essas histórias, essas pessoas no meio da tua história, né? Eu acho que isso é sempre um desafio, né? Trazer pessoas que já têm a sua própria biografia, vamos dizer assim, para
uma história nossa, né? Sim, eu te confesso que foi bastante desafiador, embora elas nasceram ali. Quando eu percebi, elas já estavam dentro da narrativa, né? Porque o Pablo, quando ele está desbravando a cidade, né, como um organismo vivo, de repente ele se vê atravessado, né, pelas figuras da Manhoc Zoo, por exemplo, ou mesmo pelo mito de Hércules, pela Tanger de William Burroughs, né? Então, de certa forma, são personagens que eu gosto, fazem parte, de certa maneira, do meu cotidiano, e eles meio que brotaram dentro da história, né? Eles acabaram surgindo, tipo, eu não fui planejando, quando eu vi, apareceu ali, né? E graças a Deus, digamos assim, né, o romance te permite algo que a vida não te permite, né? Alguns personagens apareceram e eu tive que dar um botão, né, de reverso ali, rever. Então, o grande barato da escrita é esse, tu pode ir e voltar quantas vezes tu quiser, né? Até tu ter realmente uma história definitiva. Então, alguns personagens ficaram e eu não sei dizer exatamente por qual motivo eles apareceram, né? Mas eu diria que foi como uma história transpassada, né? Digamos que essa história, realmente o Som da Cidade é uma história transpassada pelo passado e projetada ao futuro, né? É assim, pelo menos, que eu vejo ela, né? Mas, com certeza, foi um tanto desafiador, assim, trazer alguns personagens que já, de certa maneira, já estão intrínsecos, né? Dentro de um imaginário cult, digamos assim, né? Sim, é verdade, é verdade. Ricardo, a- o teu romance, ele trata, né, de uma história, vamos dizer assim, linear, né? Quase como uma viagem, né, do personagem ali, ah, procurando, né, novidades, né? Como que foi escrever essa história ao longo dos dias, né? Porque a gente sabe que construir narrativas longas assim depende também, como tu disse, de idas e vindas, né? E esse personagem vai se construindo contigo, né? O que que tu encontrou de desafio ao longo dessa escrita, né? Com relação à pesquisa, a raciocinar como esse personagem pensava. O que que foi um desafio assim nesse momento do desenvolvimento? Bom, Pedro, eu acredito que o grande desafio realmente foi essa tal linearidade que tu mencionaste, né? Porque inicialmente eu vi esse romance totalmente fragmentado e era como ele estava se apresentando no início, né? Como eu tinha vários escritos, né, que acabaram compondo essa história, né? Então, inicialmente ele me pareceu muito fragmentado. E depois de um trabalho de muito pensar e muito escrever e reescrever, eu comecei a perceber que, apesar de ser um romance fragmentado, ainda do meu ponto de vista, pelo menos como eu vejo, ele tinha uma coluna vertebral assim bem exposta, bem delineada, né? E, de certa forma, isso me pareceu muito positivo, porque eu não imaginava que ele ia ser formado dessa maneira. E claro que depois de um tempo realmente tu trabalhando numa história, tu tem muita dificuldade em enxergar ela, digamos, fazer um distanciamento, né? E quando eu passei para as primeiras pessoas, né, essa leitura, e eles viram essa linearidade, foi algo que me trouxe muita satisfação. E eu acho que realmente a parte difícil mesmo que eu vejo foi essa linearidade, que quando eu percebi que eu podia realmente trazer ela para dentro do romance e tornar ele mais coeso, essa trama mais, porque eu acho que essa linearidade trouxe uma singularidade, um sentido muito maior para a história, né? Isso me foi desafiador e foi muito bom. Que, por exemplo, um romance que é, de certa forma, uma inspiração para mim, que não é à toa que eu trouxe o William Burroughs para a história, né? O Almoço Nu, ele
para mim ele foi muito difícil de ler as primeiras vezes. E justamente na parte final do romance é como ele começa a ficar mais linear, porque ele é todo fragmentado, no final ele começa a ficar mais linear, né? E aquilo te faz assim sentir que, bah, realmente agora eu estou começando a entender a história, né? Então, quando eu consegui fazer algo linear, nesse sentido, que a história começou a ficar coesa, a trama fechou, para mim foi tipo a coisa mais legal assim que tinha aparecido como um desafio até então, né? Sim, é verdade, é verdade. Deve ser bem interessante esse momento, né? Ricardo, tu também é músico, também é professor. Como que essa tua biografia, né, contribuiu para a construção dessa tua história, né? A gente sabe que com relação às tuas influências musicais, elas parecem estar todas ali, mas conseguir conciliar elas e essas biografias dos personagens, né? A tua história também é uma imagino que seja um desafio, né? Como que foi para ti colocar isso, ainda que seja naturalmente, né? Como tu disse em outros momentos, mas como que foi colocar essa tua cara, né? Nessa história, porque é sempre surpreendente o quanto as pessoas, os autores se enxergam dentro dos romances, né? Sim, na verdade eu diria que não há uma vírgula nesse romance que não tenha eu nele, né? Embora não tenha nada a ver com o Pablo, né? Digamos assim, ele é um músico, né? Mas ele é um baterista de jazz. Eu não toco jazz, apesar de eu ser músico também e ser um baterista, né? Eu não tenho praticamente nada a ver com o dia a dia dele, de nenhum personagem ali, né? Mas, obviamente, em várias entrelinhas da minha história, volta e meia eu tô me enxergando ali, né? Então é meio que, por um lado, é meio assustador, assim, né? Porque a gente não sabe exatamente como que essas histórias começam a fervilhar dentro da gente, né? Tu sabe que tu já acabou passando por muitas coisas que te levaram a tu fomentar essas histórias, mas elas muitas vezes estão no teu inconsciente, né? Estão em lugares muito distantes que tu não consegue mais acessar, né? Que formam o que tu é hoje, né? Digamos assim, né? O HD, né? Da pessoa realmente não é algo a ser acessado de maneira tão simples como de um computador. Seria fantástico se fosse assim, né? Mas não é. Então eu me vejo realmente em muitas partes do livro, sabe? Em alguns detalhes, assim, eu vejo pequenas coisas, assim, da minha personalidade, até mesmo dos meus sentimentos, que estão ali. De certa forma, é um romance intimista, assim como A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, é um romance intimista. Agora, o que que a Clarice Lispector tem a ver com a Macabea, né? Nada. Simplesmente as mesmas vieram, sei lá, do Nordeste, né? Do norte e Nordeste do país, mas tirando isso, elas não têm nada em comum. Mas possivelmente, se ela tivesse dado uma entrevista sobre a Macabé, eu acho que ela diria que ela era a Macabé de alguma outra maneira, assim, né? Sim, é verdade, é verdade. Ricardo, uma coisa que chama atenção no teu romance é que ele também é uma história muito imagética, né? A gente consegue enxergar os personagens, as cenas, os cenários, né? Como como que tu imaginou isso e que cenário é esse, né, que tu é, trouxe da tua cabeça para o papel? Então, esse cenário realmente, ele foi se construindo, né? Depois que eu me dei por conta realmente que era uma cidade, né? Me dei por conta que era uma metrópole, que embora ela seja ficcional, ela não tem um nome, né? Então dá para reparar que é um lugar grande e que quando eu me dei por conta, essa cidade era como um organismo vivo, né? Ela se relacionava com o personagem de uma maneira orgânica,
digamos assim, né? E isso foi uma parte que, para mim, foi bastante difícil, assim, mas eu não conseguiria precisar exatamente para ti como que eu construí essa cidade, na verdade, né? Porque eu já não tenho mais memória de quando eu escrevi o conto inicial, que é o primeiro capítulo, digamos, né, do, do romance. Eu realmente não lembro, né? Faz tanto tempo que eu não lembro o que que me despertou escrever esse conto. Mas foi natural, como já disse várias vezes aqui, né? Mas ao mesmo tempo foi um desafio, né? Porque eu nunca tinha escrito nada dessa maneira, né? E é tão difícil pensar uma cidade assim, pelo menos para mim, né? Como um organismo vivo, né? Algo que se relaciona diretamente, né? De certa maneira, algumas pessoas que leram o romance enxergaram a cidade como um protagonista também, né? Isso, de certa forma, é encorajador e também é desafiador para mim, né? Sim, exatamente. E o que chama atenção é que, não, como não teve, né, exatamente uma cidade como, digamos, ideal, né, daquilo que tu tá falando, eu acho que é ainda mais interessante, né, porque o leitor consegue imaginar, né, essa cidade de uma forma única, né. Ricardo, esse teu romance, ele tem uma prosa poética, a gente pode dizer assim, né, ao longo de toda a história, né? E eu acho que isso é bem raro, né? Porque, na verdade, eu acho que para o autor pode ser bem cansativo, às vezes, escrever e conseguir se inspirar a todo momento, né? Para escrever de forma tão assim lírica, né? Como que foi para ti escrever esse texto, né, na mão mesmo, né? Pensar assim na escrita dessa obra. Então, eu sou muito fã realmente da prosa poética e eu queria que esse romance fosse escrito dessa maneira, né? E realmente a minha ideia inicial é que ele fosse lírico e denso, né? Então não é à toa que ele é dividido em 31 capítulos e todos eles, de certa maneira, são capítulos curtos, né? Porque isso realmente foi algo pensado, certo? Alguns capítulos eu dividi, né? Eu pensei dessa maneira realmente, até não é algo novo, claro, né? Isso é uma estratégia, por exemplo, que o John Fante usava e depois o Bukowski copiou, né? Então, capítulos curtos, né? Porque às vezes, né, eu acho realmente que a prosa poética ela acaba tornando uma escrita bem mais pesada, né? Então, teve pessoas, por exemplo, que demoraram uma semana para ler esse livro, né? E eu, poxa, mas eu fiz esse livro para ser lido em um dia, digamos assim, né? Mas, né, é uma leitura diferente, né? Bastante carregada de metáforas, e signos, enfim. E as minhas grandes referências, assim, realmente, dentro da literatura, são obras que primam, por exemplo, pela prosa poética, né? Claro que eu não escrevi um livro tão denso como Raduan Nassar, digamos, com Lavoura Arcaica, embora esse livro seja uma referência para mim. E, obviamente, eu não sou um escritor tão bom quanto Raduan Nassar, né? Mas esse livro, digamos, é uma grande referência para mim. Outra obra, por exemplo, Terra Sonâmbula, do Mia Couto, também é uma obra assim espetacular, né? Que prima pela prosa poética, né? A Hora da Estrela, da Clarice Lispector também, que foi um grande referencial no quesito de pensar o tamanho do romance, né? Eu queria ter um livro do tamanho da Hora da Estrela. E isso foi algo, quando eu comecei a discorrer, eu pensei, nossa, eu quero até pelo perfil do leitor moderno, digamos assim, né? Eu acho que obras menores acabam tendo um apelo maior, né? Então eu pensei, nossa, eu não quero um romance que chegue a, sei lá, 200 páginas. Eu quero um romance que chegue no máximo a 120 páginas. Essa é a minha ideia, né? Eu acho que A Hora da Estrela e tem algumas edições que
tem 88 páginas. Eu acho que isso até é um desafio imenso, né? Tu tem um romance com 88 páginas, né? Então, e a Clarice Lispector, na Hora da Estrela, apesar de não ser muito falado sobre isso, as pessoas falam muito do fluxo de consciência, né? Mas eu acho que é uma obra também levada pela prosa poética, né? Outro livro que me influenciou muito, né? Mais na adolescência, enfim, mas até hoje ainda acaba reverberando, Uma Temporada no Inferno, do Rimbaud, também é uma obra de prosa poética, né? Então, e eu gosto de escrever assim, na verdade, sabe? Ah, talvez para mim seja tão natural como escrever de uma maneira mais clean, assim, né? Uma maneira mais clara, mais limpa, mais arejada, né? Eu gosto dessa coisa mais carregada, para ser sincero, assim, né? São as coisas que eu gosto de ler e é a maneira como eu gosto de escrever, né? Maravilha, com certeza, com certeza. Eu acho que esse foco de escrever aquilo que se quer ler é sempre interessante, né? Produz bons resultados. Ricardo, estamos quase terminando o nosso tempo, mas antes gostaria que tu falasse sobre o lançamento do livro e onde as pessoas podem consegui-lo. Certo. Bom, Pedro, esse livro vai ser lançado, o primeiro lançamento físico vai acontecer na minha loja, aqui na loja Disco Voador, em Santa Maria, no caso, né? Que é uma loja de discos tradicional. O primeiro lançamento, depois terão outros, né? Esse vai ser no dia 7 agora, em junho, né? Então vai ser para o pessoal de Santa Maria mesmo, né? Mais para os conhecidos e para as figuras aqui de Santa Maria. Existe a possibilidade também dele ser lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, porque a editora Patois tem interesse em participar, não sei se esse ano vai acontecer, né? Se acontecer, obviamente eu estarei por aí. Vai acontecer também o lançamento na Feira do Livro em Santa Maria, né? E para as pessoas que querem comprar esse livro, elas podem adquirir diretamente pelo site da editora Patois, né? Inicialmente, quando foi iniciada a pré-venda e até esse momento do lançamento, ele está disponível só na editora, no site da editora Patois. Mas, obviamente, depois ele entra em venda também, né, pela Amazon, né? Que, querendo ou não, o cara acaba tendo que dar mão para um bilionário de vez em quando. A galera gosta de um frete grátis, né? Então, faz parte, né? São esses dois locais em que pode ser encontrado. E obviamente o pessoal que me encontrar, né, quiser ter o prazer de comprar comigo, vai ser uma honra também, né? Eu sempre vou ter alguns exemplares em mãos, né? Querendo ou não, estou sendo lançado por uma editora independente, né? Beleza, é verdade. Ricardo, eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui no Folhetim. Foi ótimo conversar contigo e eu quero te parabenizar pelo teu livro. Pô, Pedro, eu que agradeço, Pedro. Foi uma honra participar desse programa. Já tem tempos que eu acompanho o Folhetim, tá? Qualquer hora vai ser um prazer novamente bater um papo. Espero que tenha outras oportunidades. Com certeza teremos. Muito obrigado pela entrevista, Ricardo. Isso aí, valeu. Hoje no Folhetim batemos um papo com o músico, professor e escritor Ricardo Nicoloso. Falamos com ele sobre o livro O Sono da Cidade, romance de estreia do Ricardo, que está saindo pela editora Patois. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a produção e edição deste programa foram minhas. Na técnica estão Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras. Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.